A eleição presidencial se aproxima e, com a polarização que existe no país entre petismo e bolsonarismo, a gente sente que não tem alternativa para além dessas duas. E surgem mitos como a esquerda deveria votar no menos pior, nós precisamos hierarquizar tudo pelo enfrentamento à extrema-direita. E nesse vídeo de hoje eu vou debater como é que Lenin e os comunistas viam essa questão, trazendo extratos, trechos de obras que o Lenin elaborou e escreveu para a gente debater isso. Vou te mostrar em 3 partes quais são os critérios que balizam o voto de um comunista e explicar, portanto, por que eu não vou votar Lula no primeiro turno dessas eleições. A primeira parte desse vídeo tem o intuito de debater qual é o sentido com o qual revolucionários e comunistas disputam as eleições, quais os critérios para essa disputa. E sim, isso foi muito debatido e elaborado na história do movimento comunista internacional. Eu vou utilizar aqui o texto que deve ser base. Gente, você quer partir de algum lugar, alguma leitura para entender mais a fundo comunistas nas eleições? Pega esse, ó. Tese sobre a questão parlamentar da Terceira Internacional de 1920. A Terceira Internacional foi a Organização Internacional dos Trabalhadores Socialista que tomou o poder. Na trajetória, na história do movimento comunista internacional, a gente tem a primeira, tem a segunda, tem a terceira, tem a quarta internacionais. E a terceira, ela é aquela que, digamos, passou a prova da história porque foi aquela que conseguiu conduzir os trabalhadores à vitória, na tomada do poder. Depois, ela se degenera e, inclusive, ela é destruída. Depois o Stalin desfaz ela. Toda uma polêmica. Mas vejam, teses da terceira significa debate profundo dentro das organizações partidárias, significa congressos, significa gente pensando, elaborando e votando quais serão as teses, qual vai ser o nosso direcionamento, tá? E quem é que escreveu esse texto aqui, essas teses? Foi o Lenin, junto com o Bukharin, se for para falar em russo, e o Trotsky fez uma introdução a essas teses aprovadas em 1920. Vamos lá. Peguei só um trecho, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser ler completo. A atitude da terceira em relação ao parlamentarismo não é determinada por uma nova doutrina, mas pela modificação do papel do próprio parlamento. Na época precedente, o parlamento, enquanto instrumento do capitalismo em vias de desenvolvimento, contribuiu num certo sentido para o progresso histórico. Mas, nas condições atuais, na época da decadência do imperialismo, o parlamento tornou-se ao mesmo tempo um instrumento de mentira, de fraude, de violência, um moinho exasperante de palavras. Perante as devastações, as pilhagens, violências, atos de banditismo, destruições levadas a cabo pelo imperialismo, as reformas parlamentares, desprovidas de espírito de continuidade e estabilidade, concebidas sem um plano de conjunto, perderam toda a eficácia prática para as massas trabalhadoras. Essa primeira contextualização aqui é muito fundamental. Os revolucionários, Lenin e os socialistas demais que tomaram poder, porque 1920 já é depois de 17, então, digamos, se tem alguém que tem autoridade para falar, são os caras que tomaram poder, né? Eles estão fazendo um comparativo do parlamento em relação ao desenvolvimento histórico. E ele diz, na época do Marx, a disputa parlamentar era distinta, porque ele ainda cumpria um papel para o progresso histórico, mas na fase atual da decadência do imperialismo, o parlamento se tornou esse instrumento de mentira, etc. Isso segue atual ou não? Essa é a primeira pergunta que nós devemos nos fazer. Eu acho que segue, eu acho que inclusive se aprofunda, na medida em que nós seguimos nessa época da decadência do imperialismo e que em canto nenhum do mundo o parlamento consegue ser algo distinto disso aqui, né? De corrupção, de muito ganho de dinheiro, é totalmente isso aqui, gente. Instrumento de mentira, fraude, violência, moinho exasperante de palavras. Parlamento, né? De parlar, falar. Sim, um moinho de palavras ao vento. Primeira coisa importante, concordamos, né? Que isso segue válido. Então, o parlamento não pode ser para os comunistas, atualmente, em caso algum, o teatro de uma luta por reformas e pela melhoria das condições de vida da classe operária, como outrora. O centro de gravidade da vida política deslocou-se do parlamento de forma definitiva. A burguesia, por outro lado, em virtude das suas relações com as massas trabalhadoras e pelas relações complexas que existem no seu seio, é obrigada a fazer passar de um ou de outro modo algumas das suas medidas através do parlamento, onde as diversas camarilhas disputam o poder, manifestam sua força, suas riquezas, seus compromissos, etc. Eu já debati sobre essa disputa de camarilhas no meu vídeo sobre a corrupção. Quem quiser saber mais, importante, vai lá entender. Aqui ele já tá
começando a explicar, né, para que serve uma atuação parlamentar para os comunistas. Não é um teatro por luta por reformas e pela melhoria das condições de vida. Como outrora, por quê? Porque não houve um momento em que o parlamentarismo, o próprio surgimento da burguesia, cumpria um papel progressivo. Já não é mais o nosso caso, certo? E aqui ele até explica que a burguesia, em alguns momentos, aprova algumas medidas, né, aqui das massas trabalhadoras. Sim, é o que nós vemos hoje. Eles são obrigados a aprovar medidas quando a gente luta e tal. Deste modo, a tarefa imediata da classe operária é a de arrancar esses aparelhos às classes dirigentes, aniquilá-los, destruí-los, substituí-los pelos novos órgãos do poder planetário. Além disso, o Estado maior da classe operária tem todo o interesse em ter nas instituições parlamentares da burguesia guias que facilitarão a sua obra de destruição. Gente, tarefa imediata da classe operária. Tarefa imediata diante de quê? Diante do entendimento de que este é o papel que o parlamento cumpre nessa época capitalista que nós vivemos. Qual é a tarefa imediata? Arrancar estes aparelhos às classes dirigentes. Aniquilá-los, destruí-los, substituí-los pelos novos órgãos do poder proletário. Se ele tivesse só falado arrancar os aparelhos às classes dirigentes, talvez alguém poderia argumentar, isso quer dizer eleger nossos representantes, para então, com mais pessoas como nós, digamos, lá dentro, a gente arrancar das mãos deles. Não, gente, ele não tá dizendo aqui nesse sentido. Tá falando aniquilar, destruir, né? Substituir por novos órgãos do poder proletário. Vê-se imediata e claramente a diferença essencial da tática dos comunistas que estão no parlamento com objetivos revolucionários e a dos parlamentares socialistas. Aqui é uma crítica, tá? Estes, os socialistas, começam por reconhecer no regime atual uma certa estabilidade, uma existência indefinida. Pretendem obter reformas por todos os meios e têm interesse em que todas as conquistas das massas sejam atribuídas ao parlamentarismo socialista. Já começa a fazer algumas analogias? Já ouviu algum autodenominado socialista falando, beleza, a luta pelo poder, mas o capitalismo ainda vai durar muitos anos, uma certa estabilidade e uma existência indefinida. Beleza, a revolução, só que isso não está colocado para hoje. Logo, obter reformas por todos os meios, de forma que as conquistas das massas sejam vinculadas ao parlamentarismo socialista, ou seja, a atuação deles, né? A própria atuação deles. Eu escuto isso aqui de muita gente da esquerda, tá? Eu não tô falando, claro, pessoas avulsas, mas eu escuto isso de políticos, de figuras, dos partidos, tá? Como uma justificativa para abandonar uma forma comunista de estar no parlamento com objetivos revolucionários. Em nenhum dos casos se pode invocar contra a ação parlamentar o fato do parlamento ser uma instituição do Estado burguês. Com efeito, o Partido Comunista não se encontra aí para desenvolver uma atividade orgânica, mas para ajudar as massas do interior do parlamento a destruir pela sua ação independente o aparelho de Estado da burguesia e o próprio parlamento. Exemplos: a ação de Liebknecht na Alemanha, a dos bolcheviques na Duma czarista, na Conferência Democrática e no pré-parlamento de Kerensky, na Assembleia Constituinte, nas municipalidades e, por último, a ação dos comunistas búlgaros. Muito fundamental, se você quer começar a entender qual exemplo nós temos. Aqui ele citou vários, né? Lenin. E nós já vamos debater um desses casos específicos, que são os bolcheviques na Duma czarista, tá? Mas veja, ele aqui começa até com uma provocação que responde àquelas pessoas que falam que, por exemplo, anarquistas ou organizações, pessoas que votam nulo, com aquela linha de a eleição é farsa. Ele está dizendo, você não pode falar contra a ação parlamentar com o argumento de que o Estado é burguês, que o parlamento é parte do Estado burguês, né? Enfim, não é o intuito do vídeo aqui desfazer essa série de argumentações contra a disputa das eleições, tá? Mas quem quer entender mais, nas teses aí sobre a questão parlamentar tem também argumentação sobre isso, vale a pena ler. Aqui ele já diz de maneira mais evidente para que você disputa o parlamento, com qual objetivo você está no parlamento? Para ajudar as massas de dentro do parlamento a destruir pela sua ação independente o aparelho de Estado. Destruir, veja, não é ocupar mais vagas, né? E dessa maneira tirar das garras da burguesia. Não, é destruir o aparato, o aparelho inteiro de Estado. E
portanto, né, com o sentido de construir órgãos próprios de poder dos trabalhadores. Na prática, isso quer dizer o quê? Essa ação parlamentar, que consiste essencialmente em utilizar a tribuna parlamentar para fazer agitação revolucionária, para denunciar as manobras do adversário, para agrupar em torno de certas ideias as massas prisioneiras de ilusões democráticas e que, sobretudo nos países atrasados, voltam ainda os seus olhares para a tribuna parlamentar. Esta ação deve estar totalmente subordinada aos objetivos e às tarefas da luta extraparlamentar das massas. Gente, esse parágrafo aqui, ó, fundamental. Porque quando você se perguntar, beleza, então o que quer dizer exatamente? Eu vou disputar o parlamento, vou disputar o Estado burguês no sentido de destruí-lo. O que eu faço? Isso aqui. Você usa o seu espaço enquanto um parlamentar para fazer agitação revolucionária, denunciar manobras do adversário e agrupar as massas prisioneiras das ilusões democráticas. Pergunto, isso aqui é o mesmo que negociar as migalhas através de reformas? Isso aqui é o mesmo que até enfrentar inimigos ali dentro, né? Digo, até denunciar as manobras do adversário, mas sem ter o intuito de fazer com que as massas se desgarrem dessas suas ilusões democráticas para que entendam que é necessário destruir o Estado burguês? Eu, sinceramente, não vejo nenhum parlamentar hoje atuando nesse sentido aqui. Fazem denúncias de manobras do centrão, da direita, mas não utilizam essas denúncias no sentido de fazer as pessoas entenderem que aquilo ali precisa ser destruído, precisa construir um poder dos trabalhadores. Essa frase aqui também final é importante. Essa ação deve estar subordinada aos objetivos da luta extraparlamentar. Então, o que é que pauta a atuação de um comunista? É o parlamento ou o extraparlamento? É o extraparlamento, né? A luta extraparlamentar. Aonde? Na rua, com a classe, nos sindicatos, em espaços que são propriamente nossos, digamos assim, né? O parlamento não é propriamente nosso. O parlamento tem um caráter de classe distinto. Então, a campanha eleitoral deve ser conduzida não no sentido da obtenção do máximo de mandatos parlamentares, mas no sentido da mobilização das massas debaixo das palavras de ordem da Revolução Proletária. A luta eleitoral não deve ser feita apenas pelos dirigentes do partido. A esquerda baliza sua campanha eleitoral por esse critério aqui que diz o Lenin, não de você eleger o máximo de pessoas possíveis. Não é um vale tudo para se eleger. Perceba aqui, a lógica do Lenin, dos comunistas da Terceira Internacional, não é a de entrar lá, porque estando lá a qualquer custo isso faz diferença. Mas sim, a campanha serve para mobilizar os trabalhadores sob as bandeiras, sob as consignas, sob o entendimento da revolução ou não? Seguindo o último extrato aqui das teses. Quando estas condições, assim como as contidas em instruções particulares são cumpridas, a atividade parlamentar está em completa oposição com a repugnante politiquice dos partidos social-democratas de todos os países, cujos deputados estão no parlamento para apoiar esta instituição democrática, ou, no melhor dos casos, para a conquista. O Partido Comunista só pode admitir a utilização exclusivamente revolucionária do parlamentarismo, tal como fizeram Liebknecht, Hoagland e os bolcheviques. De novo o exemplo, né? Liebknecht na Alemanha, búlgaros e os bolcheviques lá em diversos momentos da Rússia. Eu gostei muito desse parágrafo aqui porque ele fala dessa repugnante politiquice. É exatamente o que eu vejo a esquerda capitalista dominante hoje no Brasil fazendo. Ah, nós estamos lá em defesa da democracia, para apoiar. Não, nós precisamos fazer do parlamento uma instituição mais democrática, menos autoritária. Ou ainda essas ideias abstratas de não, nós estamos lá para conquistar, para lutar mais pelos trabalhadores, tal. Palavras ao vento, né? Repugnante politiquice é o que eu vejo nesses discursos, que abrem mão da luta da classe trabalhadora, abrem mão da denúncia, abrem mão da mobilização, abrem mão do chamado à construção de órgãos de poder próprio, abrem mão de utilizar o espaço lá dentro para minar lá dentro, né? Não para fortalecer lá dentro. E aí é importante que vá o tempo inteiro desse vídeo se fazendo um exercício, né? A visão que você tem da esquerda brasileira é qual? Ela se encaixa aqui no que está sendo dito? Ou ela é justamente aquilo que o Lenin e os bolcheviques comunistas estão criticando? Bom, tendo isso definido, por que participamos? Vamos agora à segunda parte do vídeo. Então agora você já viu o que baliza a atuação de um comunista no parlamento. É o menos pior, é derrotar algum inimigo, blá blá blá.
Não! O Lenin fala, né, de denunciar, etc. Mas é denunciar conectado a uma tarefa estratégica mais de fundo, que é, em última instância, a tomada do poder, a revolução. A gente pode ter lido isso e você ainda pode estar com dúvida. Tá, Mandy, eu entendi o que o PSTU faria se o PSTU te elegesse. Mas por que eu não posso votar em outros partidos ainda? Bom, primeira coisa, os outros partidos, PT, PCdoB, pessoal, outros que são às vezes tidos como esquerda, não tem nada de esquerda, PDT, Rede, PSB, fazem as politiquices ali, né? E não uma atuação comunista que leve em conta qual é o caráter do Estado hoje. É fundamental que as teses partam de uma leitura e de uma caracterização sobre o que é o Estado e o parlamento hoje. Porque quando os bolcheviques e os comunistas dizem a atuação tem que ser assim, não é porque eles são moralmente elevados e eles, sei lá, são diferentes do resto da esquerda. Não, é porque, diante do entendimento de que do parlamento não sai nada além de mentira, palavras no moinho, de ventos lá, etc., essa é a única coisa que você poderia fazer sem iludir as massas, certo? Primeira coisa é essa, votar nesses partidos, votar em alguém que não tem uma prática parlamentar como essa aí, tá? E veja, não tô falando mal de indivíduos deputados, tá? Tô falando do sentido político com o qual os partidos elegem e com o qual as bancadas se organizam e com o qual os mandatos se alinham, etc. Agora, peguemos aqui o texto Marxismo e Reformismo do Lenin, de 1913. Os marxistas, diferentemente dos anarquistas, reconhecem a luta por reformas, isto é, por melhorias na situação dos trabalhadores, que deixam, como antes, o poder nas mãos da classe dominante. Mas, ao mesmo tempo, os marxistas travam a luta mais enérgica contra os reformistas, que, direta ou indiretamente, limitam as aspirações e a atividade da classe operária às reformas. O reformismo é um logro burguês dos operários, que permanecerão sempre escravos assalariados, apesar de determinadas melhorias, enquanto existir a dominação do capital. A burguesia liberal, dando reformas com uma das mãos, retira-as sempre com a outra, reduz-las a nada, utiliza-as para subjugar os operários, para os dividir em diversos grupos, para perpetuar a escravidão assalariada dos trabalhadores. Por isso o reformismo, mesmo quando é inteiramente sincero, transforma-se de fato num instrumento de corrupção burguesa e enfraquecimento dos operários. A experiência de todos os países mostra que, confiando nos reformistas, os operários foram sempre enganados. Não é que o Lenin está dizendo, quando um comunista ou quando a Mandy se eleger, ela vai ter que atuar de acordo com o que está escrito nas teses. E isso não tem nada a ver com antes, né? Ou isso não tem a ver com o durante. Se bem que ele até fala lá qual deve ser o sentido da campanha eleitoral, né? Que é o antes e o durante, de certa forma. Mas aqui, ele tá nos dizendo, de maneira mais geral, qual é a atitude nossa perante os reformistas. Nós travamos a luta mais enérgica contra os reformistas. E por quê? Porque reformistas limitam as aspirações da classe e as nossas atividades às reformas. Não é que ele disse que nós não lutamos por reformas. Ele está aqui debatendo o projeto político dos reformistas. Comunistas, marxistas lutam por reformas sem que a reforma seja o fim, mas utilizando a mobilização pela reforma como alavanca para um questionamento mais total contra o sistema, contra o parlamento, contra o reformismo, contra tudo. E por que o reformismo limita as aspirações da classe operária? Porque as reformas, como eu disse, né, não são utilizadas para alavancar a luta, o questionamento, a organização, o avanço da consciência de classe, mas para subjugar, dividir, perpetuar a escravidão assalariada. Exemplos? Bom, no governo PT nós temos 500, temos vários. Vou dar talvez um exemplo mais recente. Aquela luta que teve dos indígenas da Cargill, que o governo que queria privatizar, aí a classe se mobilizou, impediu a privatização dos rios. E aí o governo e o Boulos tentaram sair disso como, nossa, o governo está escutando muito os indígenas, estamos aqui fazendo consultas, estamos aqui atendendo ao chamado da classe trabalhadora brasileira. Veja como somos um governo que escuta. Primeiro,
O ataque tinha saído deles, né? Se não tivesse tido luta, tinha tido privatização. Só não teve privatização porque os indígenas se mobilizaram. O que o governo faria? O discurso não é justamente para subjugar? Não é um discurso para desmobilizar? Um discurso para apaziguar, para amainar, para conter? Não é para... Caraca, luta fundamental, importante contra a privatização, contra o monopólio do agronegócio, contra as empresas multinacionais como a Cargill. Cargill que inclusive tem relações com a ditadura militar, então é uma luta mais profunda ainda contra um passado aristocrata, escravocrata, ditatorial do nosso país. Vamos pra cima. Nós apoiamos essa luta, estamos do lado, vamos que vamos desenvolver essa luta para melhorar e para enfrentar outras coisas no país. Não é, né, gente? É um discursinho sempre de subjugar, pra conter, dentro dos limites do quê? Do parlamento, do Estado burguês, das suas politiquices. Qual é o resultante disso? Enfraquecimento dos operários. Olha esse último parágrafo aqui, que forte, que importante. Quanto mais forte é a influência dos reformistas sobre os operários, tanto mais fracos são os operários. Tanto mais dependentes da burguesia, tanto mais fácil é para a burguesia reduzir as reformas a nada por meio de diversos subterfúgios. Quanto mais independente e profundo, quanto mais amplo pelos seus objetivos for o movimento operário, quanto mais livre ele for da estreiteza do reformismo, tanto melhor os operários conseguirão consolidar e utilizar as melhorias isoladas. E aqui já entro diretamente num debate, num comentário que fizeram a rodo no meu antepenúltimo vídeo, reagindo à posição do Jones no voto no primeiro turno no Lula, né? Muita gente disse, nossa, mas esse debate não tem importância, isso que você tá falando, isso só divide a gente. Tanto faz se o Jones vai votar no Lula no primeiro turno, o que importa é ele entrar lá. Bom, nós já vimos que o Lênin e os comunistas não dissociam, né? O que se faz lá da campanha eleitoral e da atitude em geral contra o reformismo e os reformistas. Mas o problema é que quanto mais forte for a influência dos reformistas, mais fracos são os operários, gente. O problema central reside nisso. Então, qual é o problema de votar num projeto que é de conciliação de classes, num projeto que chama a classe trabalhadora a se subordinar no horizonte estritamente de reformas por dentro do sistema e tal? É que isso faz de nós mais fracos. É que isso desorganiza, como eu disse aqui, né? Divide a gente em vários grupos, subjuga, perpetua a escravidão assalariada, enfraquece a nossa luta. Por que que sim, nós temos que debater? Por que que sim, todo marxista e comunista com uma atitude, digamos, exemplar em relação aos aprendizados que nós temos do passado, deveria estar revoltadíssimo com uma figura que se diz marxista comunista votando em Lula no primeiro turno? Porque isso enfraquece a nossa luta. Isso joga água num moinho que faz as pessoas estarem mais distantes de entenderem o problema do reformismo. Que faz as pessoas suscitarem ilusões no reformismo. E lembra lá qual era um dos critérios das teses? Que é você atuar no sentido de desgarrar das massas que tenham as ilusões democráticas essas ilusões. Pergunto, um voto é só um voto? Não tem implicação política nenhuma? Na medida em que você abre mão de apresentar um projeto, né, distinto, que enfrente o reformismo, para que, logo, a classe trabalhadora se fortaleça, não faz diferença isso, gente. Essa segunda frase aqui é muito fundamental também. Quanto maior a influência deles, né, tanto mais dependentes da burguesia, nós, classe trabalhadora, tanto mais é fácil para a burguesia reduzir as reformas a nada, por meio de diversos subterfúgios. Então aqui tem ainda outro problema, né? Que gera desorganização, que subjuga, mas que inclusive mesmo a reforma que se conquista hoje, amanhã se retira muito facilmente. E aí nós ficamos eternamente presos nesse círculo vicioso capitalista, em que todo mundo iludido com a democracia acha que elegendo um reformistão, um conciliador de classe qualquer, tá tudo resolvido. Você pressiona, as massas se mobilizam, a classe luta, o parlamento vota alguma coisa, tipo 6x1, né? Rua, ato de rua, greve, um monte de coisa, as categorias assimilam, os sindicatos assimilam isso, aí obriga o Congresso a pautar e a votar, vota, mas se a gente confia
na conciliação de classes. Se a classe trabalhadora não entende que a sua atitude perante os falsos amigos nossos, a esquerda reformista, é a atitude de ser contra eles, se a classe não entende que nós precisamos mobilizar pessoas na campanha eleitoral, não com critério de eleger o máximo, mas com critério de construir um projeto de horizonte para que a gente tenha os nossos órgãos de poder próprios, amanhã tudo se desfacela. Amanhã se retira, porque a gente fica sempre dependente, sempre submetido a este formato de poder burguês, né? Que hoje nos concede uma reforma e amanhã pode tirar. Assim como nós vimos 500 coisas. Junho de 2013 no país, fortíssimo, gigante, fenomenal, foda. Um ano depois, a passagem de transporte voltou a aumentar. E qual é um dos saldos de junho de 2013? É não ter construído um organismo, uma organização política, uma consciência de classe para além do governo Dilma e do PT e do reformismo na esquerda brasileira naquele momento. A esquerda hegemônica fez de tudo, inclusive, para frear a possibilidade de construir um questionamento a Dilma, presidente, ao Haddad, em São Paulo. Então é por isso que é preciso criticar. Criticar é a prerrogativa para ter a classe trabalhadora com possibilidade de vitória. Então, quando se fala, a esquerda radical tem que se unir, chega dessas picuinhas. Tá bem, gente, mas vai se unir para quê? Vai se unir para fazer isso aqui? Para diminuir a influência do reformismo? Ou vai se unir para apaziguar isso? Ou para... essa questão não é tão importante nesse momento, né? Aqui eu acho que nós entendemos o porquê. O porquê não? Porque são candidaturas próprias. O porquê a atitude de um comunista é a de desmascarar, enfrentar a conciliação de classes, né? Isso é pressuposto para a vitória da classe trabalhadora. Não um critério, vá no mal menor. Não, vá na esquerda que talvez não é comunista, não é como eu gostaria, mas é quem vai derrotar o outro. Não, você percebe que, na medida em que eles seguirem fortes, nós estamos derrotados? Bom, então aqui vamos para a terceira parte do vídeo agora. E por fim, então, um caso concreto, né? Vejamos como se deram esses debates, essas disputas, numa situação que até está citado lá nas teses, né? Os bolcheviques na Duma. E eu peguei aqui um trecho desse texto, que é: o significado da eleição em São Petersburgo, do Lenin, 1907. 1907 foi a eleição da segunda Duma, tá bom? Vamos lá. Os bolcheviques definiram sua própria política e de antemão desfraudaram diante do povo a sua própria bandeira, a bandeira do proletariado revolucionário. Abaixo as fábulas hipócritas sobre o perigo das centenas negras. Não tem esse texto em português na internet e eu só joguei no Google Tradutor para ficar mais fácil aqui. O correto seria centúrias negras, tá? Abaixo as fábulas hipócritas sobre o perigo das centúrias negras e sobre a luta que consiste em fazer visitas Stolipim. Que aqueles que realmente desejam a liberdade para o povo e a vitória da revolução nos sigam, tanto contra a gangue das centúrias negras quanto contra os mercadores cadetes. Lutaremos de forma independente em quaisquer circunstâncias. Não tememos nos isolar de suas manobras e negociatas mesquinhas, vis e desprezíveis. Com o proletariado pela revolução ou com os liberais, pelas negociações com Stolipim. Eleitores, façam sua escolha. Façam a sua escolha, senhores narodniks. E vocês também, camaradas mencheviques. O meu intuito aqui não é exatamente destrinchar o que foi esta eleição de 1907. Embora eu acho que isso seria um assunto fenomenal e tem mais textos que a gente poderia utilizar para avaliar o cenário todo, enfim, dá até para ler o texto em algum outro momento. Recomendo a leitura, certamente, tá? Mas eu acho importante aqui ver que, num caso concreto de uma disputa eleitoral, como se traduziu tudo aquilo, né? Como todo aquele aprendizado acumulado nas teses da terceira, como toda a visão sobre o enfrentamento ao reformismo, de que forma isso se traduz na prática. O governo, naquele momento, era o governo Stolipim, que é um cara da nobreza relacionado à autocracia. Ele, no entanto, era visto como um cara das reformas, não porque ele fosse abandonar um viés conservador na Rússia, mas porque naquele momento, lembrando que em 1905 teve uma revolução na Rússia, a forma de você conseguir amainar
aspirações, os descontentamentos, em especial do campesinato, era promovendo algumas reformas. Então ele era, digamos, um conservador com ideias renovadas, não porque ele fosse um progressista. E de outra parte, um partido, uma organização muito forte, eram os cadetes. Os cadetes eram como se fosse o setor liberal, constitucionalista, a burguesia liberal clássica, digamos. Claro, né, gente? Qualquer aproximação política que a gente faça, qualquer comparação que a gente faça, é importante entender que se trata só de um ilustrativo para a gente entrar no texto, mas que são situações distintas, momentos históricos distintos. Você falar hoje, Brasil 2026, de uma burguesia democrata, é diferente do que eu tô querendo dar o sentido aqui, mas só para entender que eram os liberais por excelência. E as centúrias negras eram quem? Eram as milícias de extrema-direita que surgiram lutando contra a Revolução de 1905. Pensa na extrema-direita. É isso, o que tem de mais reacionário e tal, e um dos pilares das Centúrias Negras era o antissemitismo. Foram esses caras que fizeram os pogroms, perseguições a judeus, etc. Toda uma parte da história importante da gente falar, em especial para ser coerente e consequente com a luta contra o antissemitismo. Mas enfim, qual é o sentido, portanto, aqui do que ele está querendo dizer, o Lenin? Quando ele fala das fábulas hipócritas sobre o perigo das Centúrias Negras, isso me lembra muito um mito hoje, que não é mito, né? Existe o perigo hoje da extrema-direita. Como na mesma época lá existia, imagina, surge uma milícia nojenta que só vai ser derrotada na Revolução Russa de 1917. Não é mito, né? Mas surge a narrativa, as fábulas hipócritas, para usar o termo próprio do Lenin, né? Sobre o perigo deles. Que nem hoje, né? A exaltação das narrativas, de que tudo se baliza pelo enfrentamento à extrema-direita. Ou, por outro lado, um setor dos cadetes, é quem ele está criticando, que se subordinava a esse cara aí, Stolypin. E diante deste cenário, aqueles que realmente desejam a liberdade para o povo, a vitória da revolução, vão tanto contra a extrema-direita quanto contra os liberais. Liberais que vão correndo fazer visitas à nobreza conservadora com aparência progressista. Lutaremos de forma independente, em quaisquer circunstâncias. Não tememos nos isolar. Eu achei muito legal esse não tememos nos isolar, porque é um argumento usado hoje, né? Ah, você não vai votar no Lula no primeiro turno, então a sua candidatura está isolada. Gente, o tanto de comentário que eu recebi falando, os votos da esquerda radical não são nem X%. É verdade. E é uma lástima, tá, gente? Eu acho, assim, lamentável que a gente ainda não tenha conseguido aumentar esse índice. Um parênteses é que não depende só de nós, tá? Que muitas vezes se critica como se fosse falta de vontade ou falta de esperteza para conseguir crescer os seus índices eleitorais. E não se leva em conta que nós estamos batalhando contra uma máquina que é muito consciente em nos boicotar, nos destruir, nos impedir de ganhar milímetros de porcentagem nessa disputa eleitoral. Mas a preocupação aqui, gente, é nossa, você não vai balizar pelo enfrentamento à extrema-direita, não vai com a burguesia liberal, você vai se isolar. Não tememos nos isolar das suas manobras negociatas mesquinhas, vis e desprezíveis. Com o proletariado pela revolução. Ou com os liberais pelas negociações. Eleitores, façam a sua escolha. Veja aqui, gente, um caso concreto de uma eleição. Então não é vamos todo mundo junto ali contra a extrema-direita, cinturas negras. Façam sua escolha, senhores narodniks. E vocês também, camaradas mencheviques. Muito importante que ele tenha colocado os narodniks e os mencheviques, porque são outros setores ditos da esquerda da época, né? Primeiro, Lenin está debatendo publicamente, está criticando publicamente a posição de partidos e organizações de esquerda da época. Segundo, está exigindo, olha, escolham. Quando ele diz façam a sua escolha, é também uma certa afronta, né? Tipo assim, mostrem qual é o lado de vocês, né? Esse texto tem outros trechos maravilhosos que a gente poderia ter pegado aqui, tá, gente? Mas eu acho que esse aqui traduz um pouco qual é o sentido do raciocínio do Lenin na eleição. E, gente, lembrando, que czarismo, tá? Não é, nossa, existe as cinturas negras, mas não é tão preocupante.
É um período de repressão. O Stolypin, inclusive, é um cara que fez 500 perseguições. Então não era só um período, um regime político, uma situação política em que a extrema-direita ou a perseguição aos trabalhadores vinha por parte dessas milícias, mas vinha por parte do próprio governo. E aí, os liberais cadetes diziam que tinha que ir com Stolypin, e outros setores da esquerda, como Miliukov, que o Lenin vai descrever no texto, falam que tinha que ir com os cadetes. Então, sabe aquele movimento de cada cachorrinho sentando do lado do seu dono, digamos assim? Cadetes vão com Stolypin, Miliukov vão com cadetes, e no fim das contas, todos nós amarrados nessa teia capitalista. É dessa maneira como eu vejo hoje a esquerda brasileira, como eu posso dizer, os cachorrinhos indo atrás dos donos. O PT, novamente, cachorrinho da burguesia, cachorrinho do imperialismo, melhor amigo do Trump, não enfrenta bilionários. E a esquerda, cachorrinho do Lula. E um último trecho aqui, gente, desse texto das eleições em São Petersburgo, que é um trecho muito interessante. Na verdade, não é desse texto, é uma citação do Engels, é uma carta do Engels ao Sord. Há 2 semanas, meu sobrinho de Barmen, um conservador independente, veio me visitar. E eu lhe disse: chegamos a tal ponto na Alemanha que podemos simplesmente cruzar os braços e deixar que os nossos inimigos façam o nosso trabalho. Quer vocês revoguem a lei antissocialista, a prorroguem, a endureçam ou a modifiquem, não fará diferença. Qualquer que seja a medida, vocês estarão jogando a nosso favor. Sim, respondeu ele, o cara conservador, né? As circunstâncias estão trabalhando maravilhosamente a seu favor. Engels, ora, é claro, respondi, mas não estariam se não as tivéssemos definido corretamente 40 anos atrás e se não tivéssemos agido de acordo. Meu sobrinho não respondeu nada. E o Lenin retoma esse trecho dessa carta do Engels para dizer que essa foi a mesma atitude dos bolcheviques diante dessa eleição da Duma. Ele fala: é claro que nós não nos preparamos num período de 40 anos. O Lenin compara 1905, 1907, né? Para dizer que, sim, o resultado dos bolcheviques nessa eleição, que no texto ele diz que é bom e tal, não foi um resultado espontâneo. Foi um resultado preparado, em especial desde 1905. Da mesma maneira aqui que o Engels fala que nesse contexto aqui da revogação da lei antissocialista na Alemanha, a vitória deles, as circunstâncias a favor deles, não foram circunstâncias a favor, né? Foi um trabalho consciente, preparado, definido corretamente 40 anos atrás, com o qual eles agiram de acordo. Isso aqui também tem importância para mim, porque é aquele debate da coerência. O voto num processo eleitoral é só um voto num processo eleitoral? Ou é uma orientação política diante de todo um período? E importa ou não você definir corretamente a orientação política e agir de acordo. Agora, o Engels é isso, 40 anos, entendeu? Deixa eu ver de que ano que é essa citação aí da carta. 1921, não faz sentido. Bom, depois eu procuro e coloco aí na descrição para entender, né, quando que seriam os 40 anos atrás que ele tá falando. Mas, gente, um voto na eleição tem a ver com uma orientação correta para o período. E mais, não basta ter orientação correta, mas você precisa agir de acordo. Então, eu vejo que as pessoas observam as eleições bastante pelo processo eleitoral específico daquele ano e pensando pouco em termos históricos ou a médio e longo prazo. Bom, gente, se nós entendemos tudo que tá aqui, nós entendemos que o reformismo parlamentar não vai nos trazer coisas. Quando traz é porque a gente luta e pressiona. Se traz com a classe confiando que este é o caminho, traz desorganização, traz enfraquecimento da nossa luta. Então, importa ou não você ter uma orientação correta, e importa ou não você agir de acordo com isso, ainda que neste ano, neste processo eleitoral, você não veja os resultados disso. Engels, 40 anos atrás, definindo uma coisa, para colher os frutos, 40 anos depois. Lenin, 1905, sendo coerente, 1907, colhe os frutos nas eleições da Duma. 12 anos depois, 1917. Segue, né, colhendo os frutos de uma orientação política precisa, de independência de classe, de não confiar na burguesia, de não confiar nos reformistas, de balizar sempre a atuação parlamentar
pelo critério da classe trabalhadora. O que avança a consciência da classe trabalhadora, o que avança a organização da classe trabalhadora, o que faz a classe trabalhadora entender que nós precisamos construir nossos organismos de poder, o que faz a classe trabalhadora entender e se desgarrar dos diversos setores da política. Este é o critério. Então, se ainda não deu para entender por que eu não vou no Lula, porque a Frente Ampla não é uma candidatura que tenha como critérios ou se balize por nada disso, de importante que está colocado aí. E que, reitero, mais uma vez, não é que é importante porque o Lenin diz que é importante e eu gosto do Lenin, logo eu também acho importante, mas é importante diante do entendimento de como é o parlamento hoje e qual é o papel do reformismo hoje, e observando experiências concretas de disputas eleitorais ao longo da história e enfrentamentos concretos que existiram entre revolucionários, reformistas, marxistas, outros ditos de esquerda, etc. A Frente Ampla não atua como um critério de que a eleição ou a atuação parlamentar tem como objetivo mobilizar as massas para que se desgarrem das suas ilusões. Não, eles fazem a política da politiquice, das palavras ao vento, de suscitar ilusões democráticas, de achar para as pessoas que vai vir melhora, né? Dissociam, inclusive, a tarefa política hoje da tarefa política a médio e longo prazo e do horizonte de libertação que nós queremos construir. Dizem para as pessoas que votar hoje na Frente Ampla é ganhar, mas, de fundo, nós estamos perdendo porque estamos desmobilizados, porque, em termos de consciência de classe, a classe trabalhadora perde, porque a classe trabalhadora naturaliza ir com aqueles que, na primeira instância, vão correndo atrás dos solipins da vida, vão correndo atrás dos setores dominantes do momento, da vida. E é por isso que, para ser consequente com todo esse referencial político teórico, que, veja, não é teórico pelo deleite intelectual, mas é teórico como uma conclusão da avaliação prática e da experiência prática da classe trabalhadora. Por isso que eu vou votar no Hertz Dias no primeiro turno. Podem falar, tá isolado, blá blá blá. Bom, as candidaturas ainda não atingiram o patamar que deveriam, as do PSTU. Isso é fato. Agora, é isso que baliza? Alguém viu ali no texto este sendo o critério balizador da campanha eleitoral, da atuação parlamentar, da lógica cotidiana contra o reformismo? É isso, gente. Espero que tenha dado para entender. Deixa aqui seu comentário com polêmicas, dúvidas, enfim, bora debater. Curte o vídeo e se inscreve no canal.